quê? De filosofia. Eu sou o professor Cristiano e você que está se preparando para o Enem, cara, tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Filosofia medieval é bastante recorrente nas provas do Enem e nos outros vestibulares também. E por que estudar filosofia medieval, cara? Simples. Assim como o pensamento histórico ele se desenvolve ao longo do tempo, o pensamento filosófico também. Ele vai vivenciar as dinâmicas históricas, as dinâmicas sociais, e assim nós vamos construindo uma ideia, um pensamento racional sobre os fatores. Como na história, cara, dá uma olhadinha aqui, ó. Assim como na história, a filosofia medieval era marcada por um ponto. E qual é esse ponto? O domínio religioso, um período onde a igreja ela dominava todas as estruturas políticas, as estruturas sociais e até mesmo as estruturas econômicas. No pensamento filosófico, a igreja também vai exercer dentro desse período uma influência. Essa filosofia ela é marcada por algumas reflexões. E quais são essas reflexões? As mesmas preocupações que eu tinha com relação à história, ela vai acabar sendo transmitida para a filosofia, porém buscando explicações dos porquês, das razões. E é aqui que as reflexões filosóficas se iniciam. Primeiro questionamento, a essência de Deus. Segundo questionamento, fé e razão, a imortalidade da alma, salvação, pecado, encarnação. O que os filósofos medievais eles queriam compreender? Eles queriam compreender a relação do homem com a transcendência, a relação do homem com a divindade, qual é a influência da divindade sobre o homem e como isso se materializa no pensamento filosófico. Cara, volta para cá. Quando eu olho para a filosofia medieval, eu sei que existe um domínio religioso, existe uma preocupação, mas existe uma ideologia que vai reger esse momento. A ideologia que marca o momento medieval é a ideologia do cristianismo. O cristianismo, ele acaba sendo incorporado pela filosofia. A igreja, enquanto detentora do conhecimento religioso, teológico, ela acaba absorvendo a cultura do momento. A cultura da época, mesmo que num primeiro momento ela tenta rechaçar, ela tenta se afastar da filosofia, a filosofia faz parte do nosso contexto, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mesmo quando você acha que não está fazendo filosofia, a filosofia está acontecendo. E aqui no cristianismo, a filosofia acaba sendo integrada a esse conceito, trazendo as teologias dogmáticas e a busca pela solução dos problemas. Qual é o problema central no começo da filosofia medieval? O problema do mal. Esse é o tema central. Por que existe o mal? Quem é responsável pelo mal? Na visão do Agostinho, que nós vamos conversar agora, o mal é de responsabilidade do indivíduo. O homem se afasta de Deus, o homem se separa de Deus, e nessa separação o homem escolhe o mal. Professor, mas como assim? Lembra daquela historinha que a galera fala assim, olha, a escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz? É mais ou menos uma lógica de Agostinho. Essa é mais ou menos uma lógica popular na visão de Agostinho, ou seja, o mal ele existe porque o ser humano, porque eu e você nos separamos de Deus. E dentro dessa lógica filosófica nós vamos ter dois momentos que tem que ficar gravado na sua cabeça. É os dois momentos que mais aparecem nas provas. Primeiro momento, patrística. Professor, que nome bonitão, hein? Patrística. O que seria patrística? Os padres da igreja, os pais da igreja. Em um momento em que a igreja está sendo atacada, confrontada pelo pensamento filosófico greco-romano, onde a galera começa a questionar, peraí, será que isso mesmo é o certo? É isso que tem que ser feito? Quando a igreja se vê nessa estrutura encurralada, pressionada na parede, a patrística, esse movimento, essa escola filosófica, ela surge com um dever, com uma missão. Qual é a missão? Defender a igreja. Os pais da igreja, os padres da igreja, eles vão ter uma influência platônica, e nessa patrística, o maior expoente é Santo Agostinho. O Santo Agostinho, enquanto
pensador filosófico, Agostinho de Hipona, um filósofo africano, isso eu acho importante falar, filósofo africano, o cara era negão, mesmo que a imagem mostrada não condiz com quem ele é. O Agostinho, ele buscou entender e compreender essa relação entre o bem e o mal. Essa relação entre o bem e o mal é aquilo que nós estávamos conversando anteriormente. O mal, ele surge de uma escolha do homem. Na visão de Agostinho, Deus não é responsável pelo mal. Quem é responsável pelo mal? O ser humano, quando ele escolhe se afastar. Depois, Agostinho também é tido como um filósofo neoplatônico. E por que neoplatônico? Agostinho, ele vai trazer o pensamento, alguns autores até falam que Agostinho, ele cristianiza Platão, ele traz Platão como eu posso falar? Ele traz Platão como fundamento base da sua tese, porém ele transforma o pensamento Platão grego ali num pensamento cristão. Ele chega a afirmar em algumas leituras que Platão possivelmente teria recebido uma revelação divina, e ele faz aquela analogia da escuridão. O segundo elemento que é muito importante você lembrar é a escolástica. A escolástica surge anos depois de outra necessidade da igreja. Agora não tem uma igreja sendo atacada ali no Império Romano, não tem uma igreja naquele aspecto de ataque, mas eu tenho um conflito entre povos islâmicos e povos cristãos. Eu tenho um conflito entre o Oriente e o Ocidente. E na perspectiva oriental, o pensamento que mais vigorava é o pensamento aristotélico. Por ser o pensamento aristotélico, a igreja começa a receber agora novos embates, não um embate visando a filosofia platônica que marcava o mundo ocidental, mas agora uma filosofia aristotélica, visando o mundo que? Oriental. A igreja ela precisa se reorganizar, e é nesse período que surge a segunda escola, importante do período medieval, chamado escolástica. Escolástica porque tem a ver com a filosofia, com a ideia teológica aplicada nas escolas e universidades. Quem vai influenciar esse período, esse momento? Ele, o mito, Aristóteles. Aristóteles influencia esse momento, e o maior representante da escolástica vai ser Tomás de Aquino. E qual que é o pensamento agora de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, ele vai no cerne da questão. Ele quer provar racionalmente a existência de Deus. E para provar a existência de Deus, ele busca 5 vias, 5 ideias defendidas anteriormente por Aristóteles. E ele pega essas ideias aristotélicas e, por meio dessas ideias, ele busca provar que Deus existe. Quais seriam essas 5 vias? O movimento, a causa, a contingência, a qualidade e a finalidade. Ele vai falar, olha, se tudo é movimento e se você tem um retorno contínuo, você vai ter que ter um motor imóvel. Um motor imóvel sem potencialidade, que é a essência pura. E nesse motor imóvel, que vai dar origem e movimento a todas as outras coisas, só pode ser Deus. E aí ele vai falar que Deus é a causa eficiente, ele vai falar que Deus é a finalidade suprema, e a partir desse argumento aristotélico, ele traz sua filosofia, provando a existência de Deus. Meus queridos, além desse arcabouço aqui de uma informação geral, eu quero que você se concentre em um ponto específico dessa filosofia medieval. E esse ponto específico está relacionado ao quê? A dinâmica da razão e a dinâmica da fé. Fé e razão. Eu coloquei em 2 pontas, porque agora nós vamos ter aquele antagonismo, aquela rivalidade. Quem é superior, fé ou a razão? Qual é mais importante, a fé ou a razão? De um lado eu tenho fé. O que seria a fé no pensamento medieval? Crenças relacionadas às verdades expressas na Bíblia. Fé é a crença fundamental nas verdades expressas onde? No livro sagrado, no texto sagrado. Já a razão está no período medieval. A razão está submetida à fé. Razão é a capacidade que eu e você temos de mediar os fatos. Razão é a capacidade que eu e você temos de fazer as escolhas, de definir as coisas. E aqui na filosofia medieval, ela acaba sendo submetida à fé. Professor, isso é ruim, cara?
Isso é bom? Cara, isso aí é uma análise que você vai ter que fazer. Mas olha para cá, olha para cá. Vamos para o próximo quadro. Então, meus amores, saca só, dá uma olhada nessa observação aqui sobre fé e razão. Tem dois momentos distintos que tem que ficar claro na sua cabeça. Duas visões de mundo. A primeira visão é o que os greco-romanos pensavam. Ó, para ele, o mundo natural e a física eram fontes da lei, da harmonia e da ordem racional. Onde eu vou tirar as informações? De onde eu vou fazer as análises? Como que eu vou formular as leis? Na visão dos greco-romanos, por meio do que? Da física, da natureza, do mundo natural. Essa é a fonte de todas as leis. Já para os cristãos, a verdade é revelada pelas boas novas, pelo Evangelho. O Evangelho é a fonte de todo conhecimento e ordem, certo? Fonte de todo conhecimento e a ordem natural. E é a ordem divina, ou seja, é por meio das boas novas, é por meio do Evangelho que eu sei como se formular as leis, por meio de quem? Da ordem divina. É a ordem divina que vai determinar o pensamento cristão, certo? Dentro dessa perspectiva, ali na filosofia medieval que nós estávamos falando anteriormente, cara, você tem agora esses dois pensamentos que nós conversamos, patrística e escolástica. Para a patrística, a fé e a razão, elas são separadas, elas são distintas, estão separadas, certo? Mas há possibilidade de uma conciliação. Fé e razão está separada, mas há possibilidade de conciliação. Como, professor, a possibilidade de conciliação? É simples, desde que a razão se submeta à fé. É assim mesmo. É tipo no relacionamento, sabe? No relacionamento, como que o relacionamento, como que o casal vai dar certo? Desde que um aprenda em algum momento ceder alguma coisa. Aqui na patrística, Agostinho vai defender essa lógica. A razão, ela está submetida a quem? A fé. A razão submete à fé. Quando eu vou para a escolástica, o pensamento de Tomás de Aquino ele diverge um pouco. Ele vai falar assim, olha, fé e razão são distintas. Sim, não são a mesma coisa, mas ambas são importantes, porque tanto a fé quanto a razão são elementos do indivíduo, são elementos do homem, certo? São elementos da natureza humana. Fé e razão são distintos, mas os dois são elementos da vida humana, da racionalidade humana, da perspectiva de crença humana. E dentro dessa perspectiva, o Tomás de Aquino ele afirma: o papel da razão seria o quê? Demonstrar a ordem e os critérios revelados pela fé. A razão tem como papel definir a ordem, mostrar os critérios de verdades reveladas pela fé. Em outras palavras, ele está falando assim, olha, a origem dos pensamentos está na fé, a origem das teses está na fé, está na ideia da crença de que algo é verdadeiro ou falso, que algo existe, e a razão vai ser o caminho, a razão vai mostrar os métodos pelo qual eu posso organizar esse pensamento, essa ideia que eu tive por meio da fé. Sacou? Simples assim, cara. Aqui ficou nossa revisãozinha de filosofia medieval e até a próxima.